Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 158. Eu sou André Cantoni, ao meu lado não é a Joyce Morastone, é o Gustavo Gunchorowski, membro capivara dourada do Blumencast aí que apoia, né, o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E é o segundo já, né? É o segundo. O outro episódio foi o 119. 119, Osvaldo Marcineiro, Exatamente. do caso Evandro. Legal, cara. Então sempre contribuindo aqui com a gente. Antes de mais nada, pedir para você aí também, se você quer apoiar o Blumencast, né? A gente tem aí a possibilidade de vocês, né, participarem aqui. Tem agenda previamente enviada lá no grupo de WhatsApp, que é outra exclusividade. Você pode ser um co-host, assim como o Gustavo está sendo pela segunda vez aqui no Blumencast. E tem uma série de vantagens que também está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Uma forma aí de apoiar quem guarda a memória aqui da cidade de Blumenau. Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, episódios todas as semanas inéditos, né, no nosso canal principal. Temos o canal de cortes, né, que são o episódio fatiado lá também, então já se inscreva no nosso canal de cortes. E siga o @Blumencast, que tem sempre muitas curiosidades da cidade de Blumenau. Tem um pouco dos nossos bastidores, tem os stories, tem um pouco aí da nossa vida pessoal. É bem legal de acompanhar, né, Gustavo? Sim, eu escuto muito quando eu vou fazer exercício, é bem legal. O podcast, né? É, o podcast. Exatamente. Então é isso, gente. O que mais que a gente tem, Joyce? É isso, temos os nossos patrocinadores. Agradecer então a Premier Soft, né, que é uma casa de software. Você que quiser aí fazer a alocação de equipes de TI na sua empresa ou desenvolver software web ou por aplicativo móvel, fala com a Premier Soft. Temos também a Lavô Blumenau, a RSU Engenharia, a Unifique, Porto Madeiro Móveis, né, que é sofás, poltronas, ali na frente do Shopping Norte, a Rampelote Contabilidade, a Agência Beaver, a Ambienta Decorações, a CAT Projetos, que é segurança eletrônica, a Exclusive Erval, a Autoescola Driver e a Marmoforte. Oxa, tamo bem, né? Tamo bem. É isso, gente. Então, sem mais delongas, temos hoje aí um episódio um pouco mais curto. Sabemos que a pessoa, né, o nosso convidado aí, tem muita coisa para fazer, não para, é um verdadeiro workaholic, tá sempre na correria aí. E eu quero dar muito boas-vindas a ele, né, que, para quem não sabe, o Gustavo não sabia, dei um spoiler agora para ele aqui, o primeiro atleta olímpico de Blumenau e atualmente nosso secretário de turismo aqui da cidade de Blumenau, Marcelo Groio. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer é todo meu, André, Gustavo, Joyce, um prazer estar aqui. E eu acho que, para falar um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, a gente, dessa trajetória, pequena trajetória, mas que tem um conteúdo aqui para que a gente possa... E eu gostei daquela tua introdução dizendo que isso aqui guarda um pouco da história de Blumenau e guarda bastante. Eu acho que esse programa, além do conhecimento que cada um tem, trava esse conhecimento, mas da importância que ele tem para a história de Blumenau. Isso lá na frente a gente vai entender bem, até porque você também sou formado em História. Cara, né? Não sabia, eu já começo com curiosidade, não sabia. A minha formação é História, claro que em Marketing também, sou formado em Marketing também, mas fundamentalmente lá no início foi em História, por isso que eu sei bem o valor disso aqui para a nossa história. Verdade, cara. A gente costuma falar, digamos, já que tu falou de marketing, né? No nosso marketing a gente fala que a gente quer ser o arquivo histórico digital da história de Blumenau, né? Então a gente está fazendo a nossa parte aqui e tu tá fazendo parte agora, né? Contemplando aí também um episódio muito bacana. E quero já te agradecer pelos maravilhosos presentes que eu quero mostrar rapidamente aqui. Ó, o Marcelo trouxe pra gente o livro da Oktoberfest, muito bonito, né? Inclusive a gente vai tirar cada vez mais curiosidades, porque a gente coloca lá no Instagram muitas curiosidades. Eu já percebi que é uma fonte de pesquisa muito legal. Da época que o Beto Carreiro vinha aqui, o início de tudo, né? Teve uma participação importante no Exato, tem muita coisa legal aqui, tem muitas fotos também, sensacional, agradecer muito. Quero mostrar aqui a caneca da Oktoberfest, olha só, a caneca oficial aqui, maravilhosa. A arte feita pelo Jean Tomedi, que fez a arte aqui, ó, do nosso estúdio. Eu reparei isso aqui, né? Também, reparei isso que é dele. Exato. Claro, os traços são deles, mesmo que a gente não... A gente consegue perceber claramente do artista, né? Então, mais uma caneca sensacional aqui pra gente, muito obrigado mesmo. Aí tem uma outra caneca aqui da Mozart Cristal, né? Que também preciso mostrar aqui, ó. Essa a gente não tinha. Cristal mesmo, muito bem feita, né? Olha os detalhes aqui.
Essa não caracteriza o ano da autora, ela é atemporal. Atemporal. Que legal. Muito linda. E aí, a cereja do bolo, né? Essa com certeza vai ficar aqui no nosso cenário, que é, olha só, gente, que coisa mais linda. Uma rosa feita pelo artista Luiz Bernardes, que já esteve aqui no Blumencast. Tivemos um papo sensacional. E tem muito significado porque o Dr. Blumenau gostava muito de rosas, né? Tentou trazer muitas rosas, né, pelo navio. Muitas se perderam porque levava 3 meses, mas ele adorava cultivar, era um hobby dele. Era um hobby dele, né? E na casa dele tinha muitas roseiras e não à toa o poder público agora recém-inaugurou a Rosenplatz, então, Praça das Rosas, em homenagem às rosas que o Dr. Blumenau tanto gostava, né? Que lindo. Muito obrigado mesmo, tá, Marcelo? Prazer. Fiquei emocionado aí pelo presente. E aqui ainda tem um pequeno histórico. Do histórico das rosas, do significado. Do significado. Eu acho que é uma parte importante da nossa história. Nós levamos, inclusive, essa rosa, está no museu na Alemanha também, né, na terra do Dr. Blumenau, que eu e o prefeito tivemos a oportunidade de ir no ano passado. E é um pouquinho aquilo que, da mesma maneira que vocês têm um pouco da história digital, a gente também tem um pouco da nossa história aqui. De forma física. De forma física. Que legal. Marcelo, pra gente então começar, eu queria te perguntar aquela pergunta clássica que a gente faz no Blumencast. Tu nasceu em Blumenau? Eu sou blumenauense. Nascido aqui agora, dia 31, fazendo 61 anos. Opa. Né? Mas nascido aqui, nascido em Blumenau. Tu nasceu em que... Tu nasceu, digamos, na maternidade? Maternidade ali no centro, ali no centro da cidade. Mas tu morava onde daí, na infância? Eu morava na Alameda, mesmo na Alameda, né? Ali pertinho da... O que tem hoje, digamos, lá? É Rua Sebastião Cruz, é uma casa, continua sendo uma casa, depois nós mudamos, meus pais foram... Aquela casa ali que tem um pomar grande ali? Não. Tem 3 andares? É do outro lado, é uma casa pequena. Eu ainda acredito que tem essa casa lá, eu estou falando que tem porque eu imagino que ainda tem. Mas foi ali morou, meus pais moraram ali, meu pai com uma ligação muito forte com o Olímpico, com o futebol. O futebol do Olímpico e tal. E a gente nascia ali, depois fui pro Garcia, morar na Garcia, enfim. Mas daqui blumenauense puro. Nascido e criado. Na época da Alameda ali, quando tu era mais jovem, assim, juventude, tu também participava daqueles encontros de lambreta e tal? Não fosse dessa época? Não foi, até porque eu com 15 anos já estava trabalhando, né? Fui trabalhar, logicamente que fui estagiário do Banco do Brasil na época, lá, logo com 15 anos, e logo depois eu comecei a fazer ciclismo, a correr de bicicleta. Entendi. Né, que era a minha grande paixão na época, que me ajudou a ir para ser um dos primeiros catarinenses e blumenenses para uns Jogos Olímpicos. E aí tu sai um pouquinho dessa... Como atleta, a gente sai um pouquinho dessa... Da gurizada, né? Praticamente uma vida... eu sempre digo assim, ser atleta é uma coisa muito difícil. Sim. As pessoas só veem o resultado final. Ele foi para a Olimpíada, ganhou isso, ganhou aquilo. Mas o resultado é uma vida muito difícil. Sim, muitas e não renúncias, foi né? Muita renúncia. Não tem, né? Quase vida social. Não tem, praticamente zero a tua vida. Eu viajei muito, né? Viajei praticamente o mundo inteiro. Que legal. Correndo de bicicleta, foi uma atividade profissional mesmo, né? Então eu não tive essa convivência de Alameda, daqueles tempos de Alameda, mas claro que conhecia, logicamente que passeava por ali, via toda aquela movimentação, mas tive lambreta também. Teve também. Era uma Vespa já no modelo novo, já tinha partida elétrica. Não era tão raiz assim? Não era tão raiz, mas vivi isso. Eu tive inclusive 2 ou 3, se eu não me engano, e eu adorava andar, nós chamávamos de Vespa, né? Sim. Adorava aquilo ali. O Marcelo, tu falou ali do teu pai, né? Conta um pouquinho assim, rapidamente, da história dele, né? Como jogador de futebol ali do Grêmio Esportivo Olímpico, inclusive, né? Recentemente ele foi diversas vezes citado por causa daquela foto, né, emblemática, jogando contra o Pelé. Cara. Meu pai faleceu aí há um ano atrás, né? Um pouco mais de um ano. Bom, o Olímpico foi o grande time de futebol, foi campeão em 1964, foi campeão em 49, foi os últimos títulos que Blumenau teve.
Campeão catarinense, foi campeão catarinense. E o futebol era o grande esporte de Blumenau, o grande e olímpico e Palmeiras. Era clássico, né? Era um clássico, era um duelo de torcidas, enfim, estádios sempre lotados. E meu pai foi capitão do time do Olímpico, campeão em 64, que na verdade quando a gente fala em 64, porque o título mesmo veio em 25 de abril de 65. Né? O campeonato ele se estendeu, né? Foi contra o Inter de Lages ali no Grêmio Esportivo Olímpico, 3-1 para o Olímpico. E claro, o Olímpico recebia grandes times do futebol brasileiro e internacional. Então o futebol tinha um peso muito forte em Blumenau. E esse jogo com o Pelé, ele, se eu não me engano, aqui a minha memória também, mas ele foi ali, acho que foi dia 30 de agosto de 61. Eu não tinha nascido ainda. Né? Eu não tinha nascido ainda. Foi 30 de agosto. Mas meu pai me falou muito desse jogo, né? Até porque o Pelé atingiu. Né? Veja, ali ele já era campeão do mundo, já era campeão do mundo, porque foi campeão em 58, isso. Né? Com 17 anos. Nós estamos falando em 61. E o Santos fazia excursões pelo Brasil inteiro, pelo mundo, né? E veio parar aqui, veio jogar aqui com o Olímpico. Foi um 8-0? 8-0, né? Com 5 gols do Pelé, né? E os outros 3 parece que foi do Cabralzinho. Na época a gente escuta muita história daqui. Lá meu pai me contava que eles começavam a torcida achava que o Pelé não era tudo isso no primeiro tempo, começaram a dar uma tirada de sarro, né? Depois quando ele começou a jogar, foi a pior coisa que fizeram. E aí depois meu pai contando a história, e foi realmente isso posição? Tudo era meu pai era zagueiro Ele sofreu aquela noite. Sofreu muito. Ele que tinha que marcar o Pelé. E ainda era o capitão, né? E era o capitão do time. A responsabilidade toda dentro de campo dele. Meu pai, ele e tudo isso que falam do Pelé é verdade. Não existe exagero, né? Não existe exagero. E eu acompanho, eu sou santista por causa disso, né? Eu sou santista por causa disso. Eu acompanho muito a história do Santos, de Vila Belmiro. Aquele filme Pelé Eterno é magnífico. O livro e conta muito bem a gente que eu gosto de ir em museus. E olha, que eu, mais do que isso, eu acho que a gente viaja e aquilo que sempre se conta é uma pura verdade. Eu viajei em muitos países do mundo, né? Como atleta, depois como turista, para países, hoje não tanto na Europa, mas em alguns países muito. Hoje nós ainda temos a cara do Pelé. Né? Nós temos a cara do Pelé. Eu nunca me esqueço, eu fui uma vez para Trinidad e Tobago, é uma ilha no Caribe ali. A gente só queriam saber do Pelé, do Pelé. Países aqui da América do Sul, isso alguns anos atrás, era Pelé. Então Pelé foi tudo isso e mais um pouco. Não existe, eu muitas vezes quando a gente vê a morte dele, você olha para a imprensa e vê, sempre na morte se exagera um pouco sobre a vida. O cara vira um herói. Vira um herói, mas não foi. Eu acho que o Pelé tem uma história, se questionou muito Pelé em algumas questões da vida pessoal dele, que isso é uma questão da vida pessoal, mas Pelé foi tudo isso que falou e mais um pouco. Então a gente... E eu até acho que também isso sai um pouco do, digamos assim, do normal, como tu falou da mídia, assim, que costuma execrar em vida e depois, né, honrar, né, depois da morte, mas ele conseguiu ter muitos méritos em vida mesmo, né? Foi... recebeu o título ali de melhor atleta do século, né? Em 1980, na França, pela revista France Football. Foi o atleta do século. Bom, foi o único jogador tricampeão do mundo. Eu, inclusive, agora estive na Suécia, no estádio que o Brasil, agora faz um mês atrás, no estádio que o Brasil foi campeão do mundo na Suécia, vez, né? Pela primeira vez em 58. A Suécia também o Pelé, e fizeram grandes homenagens ao Pelé. Enfim, ele foi tudo isso. Eu acho que o Pelé, além de um grande jogador de futebol, ele foi um pouco a cara do Brasil. Sim. Vamos lembrar que um atleta negro, né? Um atleta negro, né? Que foi talvez a única
a rainha da Inglaterra se curvou a um brasileiro, negro, jogador de futebol, né? Então isso para nós nos orgulha muito. Eu tenho muito orgulho do Pelé, da história que o Pelé tem, do que ele levou o Brasil. Ele foi, talvez seja o maior embaixador que o Brasil já teve. É verdade, então, a imagem do Brasil está totalmente associada ao Pelé, né? Hoje o futebol deu uma escapada, era muito futebol, mas o Pelé se manteve, veja, sem rede social. É verdade. Sem rede social. Você imagina o que o Pelé fez com redes sociais. Muita gente nem conhece hoje, né? O Pelé, eu sempre digo assim, o Pelé é mais conhecido no mundo do que o Papa. Foi mais conhecido no mundo do que os Beatles. Porque o Papa, em muitos países islâmicos, ninguém quer nem saber e não sabe o que é, mas conhece Pelé. Né? Então é um fenômeno, uma coisa extraordinária. Mundial, né? A própria história da camisa 10, né? Que antes não tinha importância, muita importância. Pelé eternizou. E eu fui um dos que mandou e-mail, eu acho que tinha que aposentar a camisa 10 do Santos com a morte dele. Agora, quando ele parou, já deviam ter feito. Mas é porque a camisa 10 só existe o 10 por causa do Pelé. Exatamente. Esse peso da camisa 10? A camisa do Pelé só por causa do Pelé, porque o Pelé era o 10, então se criou. Quem era o Pelé? Pelé era o rei, e o rei era o 10. Nota 10, né? Então era... E hoje o melhor jogador recebe a camisa 10 por causa do Pelé. Por causa do Pelé. Então esse é o significado muito forte, a gente vê lá na Vila Belmiro, no museu, isso muito claramente. Que legal. O Marcelo, falamos um pouquinho aí do teu pai, como é que era o nome? Nilson Groia. Nilson Groia. E falar um pouco do teu avô, que também teve uma grande participação na tua vida, né? Eu tenho um spoiler aí, né? Então... Teve. Meu avô teve assim... na verdade, assim, a minha vida esportiva, né? Claro que meu pai foi um grande incentivador, mas a primeira bicicleta que eu ganhei mesmo para me tornar foi do meu avô. Pô, né? Que massa. E meu avô faleceu, eu nunca esqueço, porque foi um dia que eu ganhei a bicicleta e ele faleceu, dia 12 de novembro de 1976. Né? Então... sei lá, foi uma coisa para mim muito significativa. E ainda quero dizer para você assim, eu toda semana ainda vou visitar o túmulo dele, ainda durante, não sei quantos anos fazem isso, faço, e toda semana, no domingo de manhã, eu saio para caminhar e vou lá. Né? Eu acho que assim, ele acreditou, né? Faleceu, não me viu, como atleta, mas eu tenho certeza que... Viu lá de cima. Ô Marcelo, então assim, ele te deu a bicicleta, já era uma bicicleta tipo profissional? Já era uma bicicleta, não era profissional, não? Era uma bicicleta de corrida. Tá, era de corrida. Uma bicicleta de corrida, e eu sempre, nunca me esqueço, foi comprada numa loja que não existe mais, fica na Nereu Ramos, chamada Stein, onde hoje é Pitol Calçados. Né? Era uma bicicleta amarela que está lá. Tu tem essa bicicleta ainda? Não, eu não tenho. Tu tens fotos, né? Eu tenho fotos, mas a segunda bicicleta que eu tive, até me aconteceu uma coisa muito legal esses tempos. A bicicleta que me fez ir para a Olimpíada é uma bicicleta que pertencia, uma pessoa me emprestou ela, chamada Antônio Leocádio, me emprestou essa bicicleta, e ele disse, depois nós ficamos muito tempo sem se ver, e ele veio a falecer, só que ele disse para a mulher que o dia que ele morresse era para dar essa bicicleta para mim. Ela está comigo hoje. Olha só. Né? Essa bicicleta está comigo, essa bicicleta me fez ser campeão brasileiro, me fez aí conseguir ir para a seleção brasileira e partir para uma Olimpíada. Mas meu avô teve uma participação, e meu pai, muito grande na influência no esporte, na minha vida, de tudo. Se é que eu conquistei muitas coisas no esporte, eles tiveram uma participação muito grande nisso. E aí, me diz uma coisa, assim, tu teve essa bicicleta que tu ganhou do teu avô, mas antes tu já tinha aquelas bicicletas assim, normais ali e tal. Né? Tu foi criando gosto mesmo pelas bicicletas, digamos, infantis, e tu sempre gostou? Sempre estava o dia todo andando de bicicleta? Sempre de bicicleta, era mais para cima, para baixo, para todos os lados. Sempre, a minha vida foi sempre com uma bicicleta. Entendi. E eu não sei, por que eu virei um atleta, eu não sei te dizer exatamente. Por que virei um atleta no ciclismo, não sei te explicar. Mas por ver as pessoas andando e tal. Mas, enfim, foi uma coisa muito
que aconteceu, mas eu adorava ciclismo, adorava bicicleta, e a minha vida inteira foi em cima da bicicleta. E aí, só para eu entender, então teu avô te deu a bicicleta, tu fez algum campeonato que foi no dia que teu avô faleceu? Teve alguma coisa? Não, meu avô faleceu, eu estava com essa bicicleta. Mas foi tipo logo um tempinho depois que ele te deu? Sim, e aí eu comecei a se dedicar. A me dedicar, a conhecer algumas pessoas que corriam de bicicleta, e a partir daí, né, já no começo, a minha primeira corrida foi, eu não esqueço, nós estamos falando em 1977 aqui, eu acho que vocês nem tinham nascido, não, né? Sou de 91, tu é de 93. Vocês nem tinham, então assim, eu nunca esqueço, porque foi na Beira-Mar, nunca me esqueço, foi na Beira-Mar Norte, né, foi minha primeira corrida, eu com essa bicicleta, eu fui segundo lugar, e a partir daí comecei realmente a levar isso um pouquinho mais a sério, saí de Blumenau depois, fui obrigado a sair pelas condições para ir para São Paulo, morar em São Paulo, tudo piazão. Mas E aí tu foi tipo sozinho morar em São Paulo? Fui morar numa equipe chamada Caloi, que era a grande equipe de ciclismo da época, né? Uma grande equipe de ciclismo. Fui convidado Mas antes disso eu fui campeão brasileiro por Blumenau, fui campeão juvenil brasileiro adulto, tudo por Blumenau, fui vice-campeão pan-americano de ciclismo em Buenos Aires. E aí começou a história do ciclismo, começou aí com esses títulos, aí fui convidado. E qual era a tua competição que tu gostava mais? Não, a que eu fazia era em velódromos, em pistas, em pistas inclinadas, aquelas pistas inclinadas, que era a minha especialidade, né? Então, esse era o meu... Essas provas, a grande maioria das provas internacionais que eu corria, como o caso da Olimpíada, eram em velódromos. Entendi. Então, foi um pouquinho da trajetória. Durou aí 15 anos, 16 anos, e aí... Mas essa descoberta foi na escola, alguma coisa assim, ou foi... A escola teve Não, a escola, eu vou dizer uma coisa para ti, a escola, ela tem um papel fundamental na vida de toda criança. É por isso que eu sou um fervoroso adepto da escola em tempo integral. Na época, o Pedro II, que era na Alameda... Ele não se falava em escola em tempo integral, mas a educação era praticamente em tempo integral. Veja, você tinha aula de manhã, você tinha música à tarde, você tinha esporte à tarde. Você ocupava teu dia inteirinho dentro da escola. Isso foi fundamental para várias gerações, inclusive da nossa ministra do esporte hoje, a Ana Moser, que viveu dentro do Pedro II também e teve isso. Somos crias do Pedro II também. Numa trajetória de vida, né, que as crianças entravam. Eu estudei música lá dentro, né, estudei muito tempo música. A escola teve, no esporte, o Pedro II teve um papel extraordinário. Nós tínhamos, naquela época, começou os Jogos da Primavera de Blumenau, nós estamos falando em 1974, né? Então, assim, a escola tem um papel fundamental na vida de todo mundo, na vida de quem... e o esporte, principalmente. Sim. Por isso que eu sou um adepto de que a escola precisa ser em tempo integral. Perfeito. Né? Então, tu estudou no Pedro II, então? Estudei no Pedro II muito tempo, a minha quase que... Eu morei em Curitiba um pequeno pedaço da minha vida no começo, mas praticamente o resto da minha vida foi dentro do Pedro II, justamente por causa disso. Porque o Pedro II tinha essa questão do esporte muito forte, a minha família toda teve essa questão do esporte muito forte, e o Pedro II ofereceu esse tempo de que a gente tinha. Era um colégio com uma estrutura muito boa, tinha um ensino muito forte, equiparado até aos particulares. Muito forte. Era uma referência também no esporte, né? Então, quando as outras escolas iam competir contra o Pedro II, elas tremiam um pouco na base. O Pedro II era uma grande referência, foi uma grande referência, né? No esporte. Eu gostaria, de alguma maneira, de poder um dia ajudar o Pedro II, de alguma forma. Talvez essa seja uma dívida que eu tenho com o Pedro II, por tudo aquilo que o Pedro II me É verdade. Eu acho que essa dívida, Marcelo, todos nós temos, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente fala, a gente cita vários convidados aqui estudaram no Pedro II. O Vitor Sassi, o prefeito Vitor Sassi, né? A Ana Moser estudou no Pedro II. Olha só. O Guga também. O Guga, a Vera Fischer. O Guga. E nós tivemos... Bom, Pedro II foi um grande... Um celeiro, né? E todo mundo se orgulha do Pedro II. É verdade. Engraçado que até agora, o pessoal que está saindo agora, eles se orgulham também. Eles conhecem um pouco da história, do que a gente fez lá, que você fez. Veja, o Pedro II tem o primeiro ginásio de esportes de Santa Catarina. Que fica ali. Que precisa de uma
reforma. Com certeza, né? Urgente. Urgente, aquilo lá precisa ser de alguma maneira reformado. Inclusive, nós vamos entrar aí com um pedido junto ao governo do Estado, a Lei Rouanet. Ali pertence ao Estado, né? Pertence ao Estado, mas que a gente precisa realmente preservar um pouco da memória do esporte que está lá dentro. E não só memória, é um patrimônio edificado ali, fantástico, né? Da época do... Acho que não era... Meu Deus, agora eu vou esquecer. Turnverein era o... Isso. Foi a equipe de ginástica. Ginástica, foi um ginásio montado para ginástica. Na frente, depois de muitos anos, hoje é uma universidade, mas era a antiga Mafisa, que ficava ali. Então, cara, tem uma história fantástica aqui lá. Precisa sim, cara. Precisa restaurar, né? Quando depois de um tempo passa, não é nem mais reforma, é restauro mesmo, né? Restauro, dificuldade de fazer o restauro, de manter as características, mas eu acho que é uma necessidade de fazer isso urgente, até porque... Veja, nós estamos criando um museu do futebol agora, né? Lá no Galegão. Né? E veja, o museu do futebol, não só para o futebol, mas naturalmente poderia estar lá dentro. Se aquele espaço estivesse recuperado, mas eu acho que a gente vai ter que dar buscar alguma saída para poder... Mas que bom que está mapeado isso com vocês, isso é muito importante. Está mapeado, assim, porque é um patrimônio. Eu acho que independente de ser do Estado, porque tudo é de Blumenau, né? Porque é do Estado, isso é de Blumenau, acho que a gente vai buscar uma solução para aquilo lá. E aí eu vou te dar uma curiosidade, não sei se tu sabe, já que a gente estava falando da nossa querida amiga Patrícia Schwank aqui no off, né? O bisavô dela ajudou a construir o ginásio lá, eu não sabia, eu não sabia disso. Jacob Ricardo. Se eu não me engano, é assim. Jacob Ricardo é a rua onde, onde era a antiga fundação. Olha só como tudo está conectado, né? Onde era tudo. Ali, tu vê, eu morei na rua Sebastião Cruz, na Alameda, que é o nome oficial do Galegão, que foi o primeiro presidente da CME de Blumenau. Poxa. Né? Então as coisas é só tu ter um pouquinho de história que tu consegue conectar. Exatamente. Que legal, cara. Que fantástico. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência na Olimpíada. Foi em Olimpíada de que ano e aonde que foi? Bom, 1984, Los Angeles, né? Nós estamos aí há 84. Vai fazer 30 anos. Um pouco 40? Mais. Quase 40 anos, né? Olha, para quem eu sempre... Hoje eu vejo assim, eu saí decepcionado. Decepcionado do meu ponto de vista. Eu estava muito bem fisicamente, atleticamente, tanto é que eu bati o recorde pan-americano um pouco antes, na Cidade do México. Eu fui muito para altitude, treinar na altitude, porque eu tenho entendimento que depois... Se tu faz na dificuldade, depois no... E foi muito duro onde eu estava, eu fui para lugares, fui para Colômbia, fui para o México, fiquei muito tempo nesses países. Só que eu passei foi um excesso de treino e eu passei do... Overtraining? Eu passei do momento, né? E cheguei lá, o resultado foi 12º, mas claro que eu não esperava a medalha, mas possivelmente a minha convicção é de ficar entre os 5 do mundo ali. Não deu, 12º, está ótimo. Hoje eu já vejo isso de uma outra forma, pela dificuldade que era de um guri sair de Blumenau, né? Aqui o único lugar que tinha de asfalto, efetivamente, era a Alameda. Meu Deus. Então a gente treinava à noite, porque tinha que trabalhar, estudar de manhã, trabalhar à tarde e treinava à noite. Então, assim, hoje quando eu me lembro de tudo isso, das dificuldades daquela época, foi uma baita conquista. Foi uma baita conquista. Claro que na hora eu fiquei chateado, na hora o atleta ele quer a gente quer máximo, ganhar, né? A gente quer ganhar. Na verdade, assim, não importa onde tu está, a gente quer ganhar. Exato. Nós tá temos numa competição, espírito, né? Nós temos uma competição, mesmo sabendo de tudo, mas a gente vai com espírito de sempre fazer o melhor, de ganhar. Quando não acontece a frustração. Acontece a frustração e eu passei muito tempo com essa frustração, eu quero dizer para ti, não foi uma frustração pequena, momentânea. Não, foi bastante grande até. Mas enfim, eu acho que o tempo passa, a tua cabeça vai amadurecendo e tu vai hoje entendendo muito melhor do que eu entendia até lá naquela época. Que, olha, é um resultado das dificuldades que a gente teve de se tornar um atleta olímpico, que tudo era centralizado. O Hans Fischer, eu queria colocar, o Hans também foi para uma Olimpíada, ele foi que era um pomerodense. Foi uma Olimpíada um pouco antes, em Moscou, em 80. E depois eu fui em 84,
E a gente passou aí, e a gente sabe das dificuldades de sair de Santa Catarina, num estado que nós fomos os primeiros catarinenses a ir para os Jogos Olímpicos. Olha né? aí. Nossa. Então... É fora do eixo, né, Marcelo? Totalmente fora do eixo na época. E na época, vejam, vocês imaginam... Se hoje é fora do eixo, imagina na época. Mas vocês imaginam como é que era uma situação em que hoje vai 500, 600 atletas para uma Olimpíada. Naquela época, em 80, 70, 150, 140. Eu não me lembro bem, até porque eu acho que foi 150, mas na época, é porque eu fiquei alojado com eles junto na universidade. Quem foi para a Olimpíada como futebol foi o time do Internacional de Porto Alegre. Olha só. Né? Não foi uma seleção olímpica, foi o time inteiro. Não foi porque não podia, na época não podia ser profissional, você tinha alguns... Né? Diversos esportes não podia ser. Não, na verdade o profissionalismo só começou nos Jogos Olímpicos em 92 em Barcelona. Isso. Né? Então assim foi uma Olimpíada com muito pouca gente, muito poucos brasileiros. Nós tínhamos índices altíssimos para conquistar, para chegar. Na época era totalmente diferente de hoje, né? Hoje você faz índice, mas você sendo o melhor do Brasil, na época já era um pouco mais complicado ir para uns Jogos Olímpicos. Tanto é que eu tive que ir para o México, fazer tempo no México, enfim. Mas hoje eu vejo que foi um grande resultado, foi uma participação com todas as dificuldades que a gente teve, foi um grande resultado. Nessa época tu era só atleta? Só atleta. Não, aí não tem. Profissionalizou. É que o ciclismo é uma modalidade um pouco diferente, porque ela é full time, ela não te deixa trabalhar, não te deixa mais estudar, né? Embora eu tentava fazer as coisas de uma maneira conjunta, mas com muita dificuldade. E era na raça, não tinha muito patrocínio na época? Não, a questão não estava na questão do patrocínio, porque depois na Olimpíada com a Caloi ela injetou bastante recursos. Nós não tínhamos tecnologia suficiente para competir com outros países. Mas não vamos dizer assim que foi falta de dinheiro, que o resultado foi por causa de dinheiro. Não foi. Foi realmente, os outros eram bem melhores do que nós, e esse é o... E de momento ali no dia, porque isso também tem muita questão do psicológico do dia. Tu estava muito bem, tu estava muito preparado. Não, eu estava muito preparado, mas eu caí um dia antes num velódromo. Eu caí um dia antes, eu me machuquei bastante, mas também isso, quando eu falo machuquei bastante, não foi por o resultado em função disso. Sim. Eu me assustei bastante com o tombo, mas não aquelas escoriações normais de tombo de bicicleta, então não foram... É uma expectativa, né? A gente acorda, eu sempre digo assim, tu acorda tu não pensa assim, pô, eu tô numa Olimpíada. Né? Porque se tu pensar, tu não vai nem pra pista. Tu não vai pra pista, né? Tu tá ali com os grandes nomes que tu só via em revista e televisão. Os grandes nomes do ciclismo mundial estão ali contigo, andando do teu lado, né? E então... Tu não vai com essa... Tu vai assim, bom, eu vou... Cara, é uma experiência fantástica. Eu acho que a gente aprende muito com isso. Hoje a gente se sente um pouco mais preparado até na vida. Porque o esporte, sim, essas questões... que elas te botam à prova. Sim, elas te forjam, né? Te forjam, a tua capacidade de estar preparado ali com um público lotado. Eu fico imaginando um jogador de futebol numa final de Copa do Mundo. Eu sempre imagino isso, por mais preparado caldeirão ali. Por mais preparado que o cara esteja. Tá todo mundo te olhando. Não é fácil, ali na Olimpíada não é diferente. A mesma coisa, né? Uma pressão, né? Uma pressão. A interna, externa. Eu sou, assim, de responsabilidade, de tudo aquilo que... tu só cai mesmo, assim, depois quando passa a Olimpíada e que tu começa a enxergar os teus erros, o que tu podia ter feito diferente, os teus acertos. Puta, foi legal ter chego ali, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar marcada na minha vida inteira. Que é uma coisa que tu ressignificou, né, Marcelo? Mas depois de muito tempo. Mas que bom que ainda... A frustração foi enorme. Foi, né? Eu saí de lá arrasado. Eu não quero que as pessoas pensem que eu imaginava que iria ganhar uma medalha. Não. Mas os tempos todos que eu fiz, eles eram extremamente
competitivos, extremamente. Inclusive, com o último tempo que eu fiz, eu ganharia uma medalha. Só que foi feito no México, aí tu tem uma facilidade maior em termos de Hari-Hari, feito que os tempos baixam mesmo. Entendi. E eu fui para o meio de um deserto lá em Los Angeles, onde foi construído o velódromo. Mas sim, ressignificou. Eu acho que hoje eu olho isso com muito... eu não vou falar orgulho, mas assim, eu acho que foi uma caminhada muito difícil para poder chegar numa Olimpíada, e acho que a gente conseguiu ultrapassar essa... Poucos chegam, né, Marcelo? Poxa. Poucos chegam. Poucos chegam. Realmente para se orgulhar, sim, cara. E a gente, como blumenauense, como conterrâneo, a gente se orgulha por ti, sabe? É legal. Saber que a gente tá aqui, ó, de frente para um atleta olímpico, né? Que fantástico, cara. E aí tu citou da queda ali, eu ia te perguntar o seguinte: qual que foi, assim, a pior queda que tu teve em toda a tua vida, em toda a tua trajetória, assim, como é que foi? Sabes que eu tive muitas quedas, mas poucos acidentes graves, né? Poucos acidentes graves. Mas... eu tive vários, né? Por exemplo, tenho marcas no meu corpo, mas eu tive um acidente especial que eu nunca vou esquecer, que foi na frente do Aeroclube hoje de Blumenau, do aeroporto de Blumenau, numa prova que era feita ali. Vamos lembrar, gente, que há 40 anos atrás, se tu deitasse ali ao meio-dia na frente do aeroporto, podias dormir que não ia passar carro, ou o cachorro vinha atrás de ti, porque carro não passava. E eu quero dizer que, só para vocês terem uma ideia, ali... Era asfalto já? Já era asfalto, mas o asfalto só ia até ali onde era a antiga Frigor. Ali onde era aquela... Companhiense. O asfalto só ia até ali, depois pegava um pouquinho mais para frente, mas não tinha, não era uma... Depois subia a serra e também parava por ali. Então, assim, e eu levei um tombo muito forte com essa bicicleta que me levou para a Olimpíada. Do Leocádio. Do Leocádio, que ele me emprestou e que eu caí. Mas foi um tombo muito duro, foi um tombo... Por isso que eu digo, é difícil eu me lembrar dos meus tombos. Que tombo em ciclismo é uma coisa natural. Mas esse aí realmente foi grave, eu apaguei na hora, apaguei mesmo. E tipo, foi sozinho? Foi sozinho. Não, eu ganhei a prova e fui tirar. É porque a bicicleta ela tem um peão fixo que tu não pode parar de pedalar. E claro, eu ganhei a prova com aquela bicicleta e eu parei de pedalar e a bicicleta me virou todo. Caramba. Mas foi gravíssimo. O acidente foi muito duro, né? Eu fiquei meio assustado, até podia ver, porque foi de cara, foi... No chão. No chão, mas tranquilo, estamos aí. Tá aí, né? Isso é importante, né? Os tombos muitas vezes fortalecem. E então esse foi o teu pior tombo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É o que os outros aconteceram, mas o que eu me lembro, assim, claramente... Tu nunca trombou com pessoas ali do velódromo, assim, nunca... Porque eu já vi vídeos assim que tu vai levando todo mundo. Sabe o que acontece? Aqui no velódromo, quando tu cai, tu vai escorregando, é que nem um tombo de moto. Tu vai escorregando, e ele é feito de madeira, claro que tu queima, mas assim, o impacto de tu quebrar alguma coisa é raríssimo. Entendi. Tu mais cai... Porque, eu já vi uns vídeos no YouTube que, tipo, um tromba no outro e vai ficando aquela cama, como é que é, negócio de siri, assim, um vai... Não, mas caiu... E vem o azarão lá atrás e ganha, né? Isso às vezes acontece. Isso acontece. Mas assim, ali são os menores... o duro é realmente na estrada, tu descer uma serra molhada, hoje com óleo de caminhões e pistas, esses são os... Mas assim, comigo, esse foi o mais grave, nada... Demorou um pouquinho para se recuperar, ficasse de recuperação? Fiquei algum tempo de recuperação, mas de volta aí. E após a Olimpíada, teve alguma outra competição que destacasse? Assim? Não, sim. Claro que depois a vida continuou, nós estamos falando de 84, aí... Fosse até que ano de... Eu corri até 89. Até 89, o que aconteceu? Claro que eu podia ter corrido muito mais tempo, mas aí veio aquela transição do Collor, vocês lembram do congelamento da poupança, hiperinflação. E aí os patrocínios acabaram mesmo. Sim, que foi até, a gente citou o futebol, uma das causas praticamente da falência do nosso futebol foi isso, as empresas elas puxaram da onde elas tinham. E não foi diferente comigo, né? As empresas eles seguraram e a gente não tinha mais... né? O tempo ainda ia nos levar mais algum, mas ali eu já tinha um patrocínio de uma empresa de Joinville, mas aí eu cheguei que é a hora de dar um tempo, de parar, foi muito... Com quantos anos era? Eu tinha, vamos lá,
eu acho que eu tinha 30 anos, 29 anos. Isso hoje no esporte é novo. Hoje, no meu tempo, já era um pouco mais velho. Mas hoje... Engraçado como inverteu, né? Inverteu. Porque eu digo assim, o jogador de futebol, 30 anos já é velho. Né? O cara do ápice é 17, 18, 20, 23, né? E ali não, hoje você vê grandes campeões olímpicos já com idades variadas, jogadores de futebol aí também, mesmo jogadores de futebol. É uma dinâmica, mas hoje a idade, ela não é mais fator... É claro que todos nós sabemos que a idade vai chegando, tu vai perdendo. Cada vez mais físico, né? Físico. É muita performance, né? Físico. Hoje a alta performance. Todo mundo tem o mesmo equipamento, barateou muito isso. Antigamente era muito caro. Barateou. Então, assim, são visões. Hoje o esporte, claro que a juventude está aí, mas ela, hoje com 28, 29 anos, ainda está no ápice da sua vida esportiva. E aí, como se diria no futebol aposentar a chuteira, tu pendurou a sapatilha. Pendurei a sapatilha. Tu sabes que foi, e talvez foi uma decisão mais tranquila que eu... Sem muito saudosismo? Sem muito saudosismo. Eu acho que assim, passou. Eu acho que a gente tem que viver aquele momento, viver com alegria. E como eu vivi, aproveitei. Né? Eu sempre tenho, às vezes eu falo, eu fico pensando comigo, será que eu teria ido para alguns países que eu conheci na minha vida se não fosse por causa da bicicleta? Não. Com certeza. Que né? legal, não iria, talvez, nem todo esse conhecimento que você tem, essa cultura, né? Então assim, eu não iria, o ciclismo me deu essa oportunidade de conhecer muitos países do mundo, até lugares que eu jamais pensei. Eu estava falando há pouquinho de Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago são 2 ilhas, na verdade. Fui correr lá. Então, são vários... Talvez se fosse para turistar, tu não ia escolher Trinidad e Tobago, né? Não iria, com certeza. Embora tenha praias lindas lá, mas não. Tem outras na frente, né? Não iria, tem outras opções na frente. Mas assim, foi uma decisão que não foi uma decisão traumática, aquelas coisas. Agora, então foi bem tranquilo. E aí, depois dessa trajetória aí no esporte, o que tu fez? Como é que tu... Cara, olha, aí foi uma coisa um pouco... Logo depois, ali nos anos 90, o prefeito Renato Viana me convida a ser secretário de esportes, presidente da Fundação de Esporte de Blumenau em 93. Eu queria ter feito... Tu queres uma água? Não, tá. Obrigado. Eu queria ter feito esse link com teu pai. Eles foram contemporâneos jogando no Grêmio, no Olímpico? Porque... Não contemporâneo. Eu acho que o Renato veio um pouquinho depois. Pouco depois, pouco depois do meu pai. Tá. Mas meu pai era muito amigo do Renato, conheceu... Tiveram uma grande amizade, agora o Renato também. O Renato, aí fui secretário, presidente da Fundação de Esporte em 93, né? Na gestão dele, conseguimos, hoje talvez seja... E eu sempre digo, tem coisas que te marcam na vida. Talvez hoje, 93, eu ainda com 30 anos de idade ali, nós conseguimos deixar uma marca bastante forte. É uma coisa que hoje eu vejo de uma decisão acertada, e que eu estou procurando hoje ainda criar mais situações dessas, foi a construção do Parque Ramiro Ridger. Que legal. Né? O Parque Ramiro Ridger, eu era presidente, e eu sempre tive aquilo lá, e vou contar uma historinha assim, bem rapidinha para vocês. As curiosidades. Porque aquilo lá, quando eu comecei a construir aquele parque, nem o prefeito sabia, nem o Renato sabia. Essa é uma particularidade. E o Renato era um fã do esporte, ele adorava o esporte. Só que nós conseguimos uma coisa, porque aquilo lá era festa do cavalo, e aquilo lá era estacionamento da Oktoberfest. E eu sempre aqui comigo imaginei, isso aqui um dia tem que ser um parque. E aí, se vocês olharem aquilo de drone um dia em cima, vocês vão... Todas as árvores plantadas lá, eu não vou falar todas, mas assim... 70% fui eu que plantei pessoalmente. Caraca, que massa. Por quê? Porque eu não queria que os carros entrassem na pista. E aí eu fui plantando todo sábado de manhã. Nas laterais. Vocês podem ver aquelas árvores enormes que parece que estão lá desde 93, 94. 30 anos. Foram plantados, e eu plantava qualquer coisa. Tá, mas agora eu vou ter que te perguntar, tu plantou aquela que parece uma árvore de carvalho, uma que é bem fofinha assim, ela tem um outro nome, bem na entrada do parque, à direita, tu entrou no parque pelo Albert Stein, à direita, 2 vezes já publiquei sobre isso, assim, ela é uma árvore, cara, muito... Possivelmente não, possivelmente não, porque o que eu plantei era daquela pista
que é uma pista de atletismo, para cá. Porque ali já era uma outra área, que foi acoplado, aí veio o prefeito João Paulo, que criou mais, o prefeito Décio, que criou mais uma parte, depois o João Paulo criou mais uma parte. Nessa parte inicial do parque, que era aquele, lá onde estão os banheiros hoje, aquela região ali, que tinha até um lago ali antes, num canto, né? Então aquelas árvores hoje têm raízes, até se eu não recomendo... do estacionamento, então. Isso, toda aquela parte ali, inclusive tem 2 figueiras lá que foram tiradas do Olímpico, são sementes do Olímpico, que hoje já não estão mais lá, mas tem as 2 nas pontas, são do Olímpico, que não foram plantadas por mim, por um ex-jogador do Olímpico, que me pediu na época para plantar lá, e hoje elas estão maravilhosas, as árvores lá. As figueiras do Olímpico tinha até saguizinha, tu lembra disso? Tudo, era muito bonito aquilo lá, né? E hoje tem 2 lá, representando até o Olímpico. Qual é o nome desse atleta, para eternizar ele aí? Cara... Mas eu vou me lembrar até o final do programa. Altemir Antônio. Antônio. Tá foi um ex-atleta, amigo do meu pai também, já falecido. Vez que a gente veio agora, a gente vai lembrar dele. Altemir Antônio. E foi um cara de entusiasta do futebol de salão, o filho também jogava, e eu sei que foi ele que plantou, ele me pediu para plantar, ele foi lá, buscou. E a gente plantava qualquer coisa para ter sombra. É isso. Hoje não dá mais para fazer isso, porque a gente sabe que as raízes se expandem aí por não sabe. Bom, se tu passares lá, tu vai ver as raízes. Qualquer hora elas quebram toda aquela pista, porque ninguém tinha a noção exata. Hoje a gente já tem do que dá para plantar. Mas tu já imaginava um parque. Já imaginava um parque. E tu já começou ali plantando a árvore e tal. Não, eu não tinha dúvida nenhuma que aquilo lá era um grande parque para Blumenau. Isso eu não tinha dúvida naquela época. Né? Nós só precisávamos ver como é que nós iríamos ter... Porque essa demanda de parques, talvez seja a maior demanda de Blumenau hoje por parques. Né? Porque o Ramiro ficou pequeno, né? O Ramiro ficou pequeno. Agora tem o Parque das Itopavas. Veja, o prefeito Mário, ele naquelas... Marcelo, tu tem que acabar o Parque das Itopavas. Aí lá vou eu. Né? Cara, primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, isso aqui não tem como arrumar. Eu atolei com o carro e pessoalmente eu não consegui sair de lá. Cara. De tanta lama, de tudo isso, e conseguimos refazer. Então eu posso dizer assim, eu fui o único blumenauense que participou dos 2 parques, tanto do Ramiro quanto... E agora estamos fazendo a parte 2 do Parque das Itopavas, um pouco lá em cima. Sim, né? Vai ficar fantástico. Muito pertinho aqui de casa. A gente está muito ansioso aqui para... Vocês estão aqui do lado? Né? Isso, então, saber como é que é o caminho dos IPs. Dos IPs, cara. Eu vi o projeto ali muito bonito, aí vai ter pista de skate, vai ter BMX, que vai poder trazer provas oficiais. Eu fiz questão de, quando fiz o projeto, inclusive a própria Patrícia Schwann, que participou desse projeto diretamente, que pistas fossem pistas oficiais para que a gente possa ter competições oficiais. Né? Hoje Blumenau tem uma demanda, Blumenau recebe, e eu quero falar um pouquinho de turismo, porque o turismo esportivo também é muito forte. Nós estamos trazendo grandes eventos novamente para Blumenau, e a gente espera que essas pistas também potencializem ainda mais. Até mesmo com o futuro SESI, né? E o futuro SESI, né? O SESI está aí, claro, alguns contratempos, não por causa da prefeitura. O próprio SESI demorou um pouquinho a entregar a documentação da venda daquele equipamento, mas eu não tenho dúvida que ele vai passar, e não só para o esporte, para o turismo, fundamentalmente, para nós colocarmos outros tipos de eventos lá dentro do SESI. Então é uma questão de tempo, mas eu não tenho dúvida nenhuma. O prefeito Mário... O prefeito Mário, da última vez que teve no Blumencast, né, que ele tem aqui como é que é? Pelo menos uma vez por ano ele vem aqui bater um papo com a gente, né? A gente sabe que é bem corrido para ele também, né? Mas uma vez por ano ele tá sendo chamado aqui e tá vindo, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que eu até acho que isso é pouco divulgado, que foi a estratégia que vocês perceberam de que a questão da arrecadação da hotelaria entra muito mais cedo para o caixa do que, por exemplo, o ICMS, por exemplo, o ISS retorna em 30 dias, coisa que o ICMS muito demorado até chegar, até voltar. O retorno, né? Não, o turismo, sim, o turismo nosso passa por um bom momento, a cidade do turismo passa por um momento, nós estamos com uma taxa de ocupação no setor de hotel de quase 70%, hoje os números estão aí, inclusive se você entrar no site do turismo de Blumenau, você vai ver esses números lá, o que o turismo significa em termos de geração de imposto, de recursos para a cidade, de empregos para a cidade, quantos empregos nós geramos
por mês. Todos os números estão lá no Observatório do Turismo de Blumenau, para que o investidor que venha para cá saiba exatamente o tamanho do nosso turismo. Acho que a gente avançou bastante. Claro que ainda estamos muito longe daquilo que eu e o prefeito Mário, e eu sempre tenho dito assim, o prefeito Mário, ele tem uma coisa... O grande secretário de Turismo de Blumenau é o Mário. É o prefeito Mário, né? Porque o que ele incomoda o dia a dia nosso é uma enormidade. Sim. Né? E eu até ele, quando ele está de férias, eu mesmo trabalhando também me sinto em férias. Eu me sinto em férias, vocês que conhecem ele tão bem quanto eu. Então, ele é o grande incentivador do turismo. Ele enxergou no turismo uma coisa que muita gente só enxergava no discurso. Que o turismo é uma indústria, que o turismo gera receita, gera renda, gera isso, mas só que se fazia muito pouco em relação a isso. E eu acho que o prefeito Mário deu uma guinada nisso, entendeu, claro que com investimentos, que nós precisávamos ter uma Páscoa do tamanho que foi a Páscoa do ano passado, que nós precisávamos ter um Natal que acabou agora do Natal, que nós precisávamos investir também na Oktoberfest para gerar o lucro que gerou esse ano. Que serve para subsidiar a Páscoa, Natal. O Réveillon de Blumenau com mais de 85 mil pessoas esse ano. Show nacional. Um show nacional. Agora vamos entrar numa nova fase da Sommerfest agora, né? E eu tenho assim, nós não temos medo de duas coisas, assim, de ousar e de errar. Eu não tenho medo de errar. Porque só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Eu acho que assim, o erro faz parte de uma jornada, né? Muitas vezes você procura achar que está no caminho certo e lá no final você... Não era isso. E eu não tenho medo disso, não. Eu acho que a gente está caminhando, nós acertamos bastante, mas nós também erramos. Nós temos que voltar atrás de alguns equívocos alguns caminhos que a gente tomou, mas eu acho que a construção está aí, veja, nós temos um novo Museu da Cerveja em Blumenau, temos a Praça Doutor Blumenau, a Praça da Estação, a Kurtierig foi feita pela Vila Germânica, a nova Kurtierig totalmente construída pela Vila Germânica, pela Marli, pela Patrícia, eu sempre gosto de falar nelas, porque elas estavam sempre do nosso lado nos grandes projetos nossos da Vila Germânica. Nós estamos falando do novo centro de convenções do lado do Galegão. Nós compramos a Expofera agora, aquele prédio do lado, desapropriamos os terrenos embaixo. Então, assim, é um momento extremamente positivo do turismo. Eu acho que estamos fazendo as grandes obras de infraestrutura. Falta nós equalizarmos alguns problemas do Frozen, por exemplo, que nós não conseguimos equalizar definitivamente, porque o Frozen está ligado diretamente ao teleférico. Né? Então o teleférico não sai porque nós não resolvemos o problema do Frozen. Mas são questões que são do nosso dia a dia que nós estamos resolvendo. Né? Mas resumindo isso tudo, eu acho que o turismo passa por um bom momento, passa por um momento em que a gente está se colocando novamente como um grande player no Brasil, né? E a gente espera que essa política de investimentos ela continue, porque o turismo hoje é uma grande indústria dentro de Blumenau. Eu vejo assim, né, Marcelo, eu acho que tu vai concordar comigo, porque isso, né, os convidados que já vieram aqui concordam também que cada prefeito na sua gestão contribuiu da forma que pôde, né, e aí cada um que vai sendo passado o bastão, vai fazendo cada vez melhor dali para frente, né? Então a gente tem grandes legados, né? Tu citou aí Renato Viana, a gente pode falar de João Paulo Kleinobin, do complexo da Vila Germânica ali, né? Que foi fantástica aquela reforma, Napoleão Bernardes, e aí chegando no Mário. Mas realmente o Mário, ele viu assim, eu tenho assim a visão que a gente estava sentado em cima do dinheiro e não via. A gente está nessa questão do turismo como estratégia, na questão do imposto, de desenvolvimento, efetivamente. É um ecossistema muito completo e complexo, né? Porque na verdade hoje, se tu colocares dessa maneira, o Mário entendeu que turismo é desenvolvimento econômico. Isso, né? Turismo é desenvolvimento econômico. E esse ponto que tu colocou é que o turismo a gente consegue ver a entrada de receita imediatamente. Através do imposto imediato. Né? E nós estamos falando, o turismo tem 54 segmentos econômicos que vivem em volta do turismo. Nós vamos falar desde o pipoqueiro até o grande hoteleiro, agências de viagem, guias de turismo, enfim.
todo um sistema todo que funciona. Até o prefeito Mário, quando ele esteve aqui na segunda vez, ele comentou que um tempo as pessoas, eu não gosto, não vou na Oktober, mas agora elas sabem que o dinheiro que vai na Oktober, aquela pessoa que trabalha na Oktober, ela gasta no comércio dela. Exato. E aumenta a economia local, né? Mas isso vale para tudo, veja. Eu até brinco com um lojista, dono de restaurante da Vila Germânica, que comprou um carro zero agora depois. Isso aí que é o desenvolvimento econômico. A Oktoberfest propiciou ele comprar um carro, como pipoqueiro melhorar sua casa, enfim. Eu acho porque antes, cara, até hoje ainda tem algumas pessoas assim que criticam, porque a gente também fala isso muito aqui, né? O blumenauense gosta de criticar, né? E diz diz o prefeito que é o espírito do Fritz Miller, que era muito crítico na época, que ainda está aqui, né? Mas, assim, algumas pessoas criticam no sentido de que, mas aí não está cuidando da cidade, está pensando só no turista. Mas agora vocês conseguem até demonstrar e expressar que o turismo é para o blumenauense, é para a cidade. Gera legado, gera economia. Não tenha dúvida, o turismo, claro que incomoda muita gente e às vezes a gente é obrigado a entender determinadas críticas que vêm em razão de diversas... o trânsito piora. Claro que piora. Né? O preço muitas vezes das coisas pior, aumento. Mas isso é o turismo. Olha, eu viajo bastante. Né? Isso é no mundo inteiro. Eu e o Mário fomos agora para a Oktober de Munique. A gente sabe quanto é que o setor hoteleiro custa lá as diárias durante uma Oktober de Munique. Mas isso faz parte todo esse processo de desenvolvimento da cidade. Nós tivemos uma cidade sempre empreendedora, uma cidade de vanguarda. Vamos lembrar que Blumenau foi o primeiro transporte coletivo de Santa Catarina, iluminação pública. O primeiro automóvel de Santa Catarina. Cinema, automóvel, rádio, TV. Então foi uma cidade de vanguarda, sempre empreendedora, né? E que num determinado momento realmente deu uma caída nesse processo. Claro que nós passamos também em determinados períodos por umas situações graves, como foram as duas enchentes, inclusive a Oktober é fruto de uma enchente de 84, inclusive eu estava na Olimpíada na enchente, eu não passei aqui, né? Mas esse grau de desenvolvimento, a cidade sempre foi... E o turismo, ele vem se somar a outras indústrias. Nós tivemos um boom da indústria têxtil, que ainda temos, né? Nós temos a TI, a tecnologia, que é uma coisa, Blumenau hoje destaque, nós estamos entre as melhores cidades para se viver do Brasil. Eu acho que tudo... E o turismo se encaixa dentro disso aí. Tanto é que Blumenau viveu uma época áurea aí, que foi o turismo de compras de Blumenau. Como tu falou das indústrias têxteis, dependia muito disso, né? Não, fundamentalmente. Hoje você não tinha internet, você e-commerce. Não tinha e-commerce. Então você falava todo mundo queria ir na loja da Teca, na loja da Artex, na loja da Hering. A Hering tinha um shopping ali onde é o shopping hoje, mas era o ponto mais badalado de Blumenau. Lojas Hering. Queria comprar cristais na Cristal Blumenau. Enfim, foi um turismo de compra muito forte, né? Nós éramos conhecidos como a grande Alemanha do Brasil. Isso era uma grande propaganda. Saiu até na revista Seleções. Soluções, né? Era grande, Seleções era grande. E claro, isso com o tempo, Blumenau é uma cidade hoje... É uma grande cidade com várias indústrias. Ela não é uma cidade como algumas que vivem só do turismo. Nós temos várias indústrias fortes dentro dessa cidade, mas o turismo vem se firmando, né? Lentamente, né? E tu colocaste muito bem, isso é a soma de muitos esforços de muitos prefeitos que passaram. Secretários também. Secretários que passaram, que deram sua grande contribuição, isso é inegável. O que o prefeito Mário fez foi potencializar essa questão da indústria do turismo, de dar importância fundamental para que essa indústria se desenvolva. Isso é um legado que o prefeito Mário vai deixar para a cidade, mostrando que sim, o turismo é importante, mas só que precisa de investimentos constantes e permanentes. Então isso eu acho que é o grande legado que ele deixa para o turismo de Blumenau no final da sua gestão. Total, e uma coisa que eu percebi assim, que foi muito inteligente da parte dele, assim, foi essa questão de não deixar o dinheiro na mesa, tipo...
Tem uma verba aqui, mas não tem projeto. Então passou a verba para outra cidade, sabe? Ele o tempo todo tá pedindo, né? E vocês como equipe dele aí devem, entre aspas, sofrer bastante, né? A palavra é sofrendo, é essa mesmo, sem rodeio. Sim. Sem rodeio. Isso, sofrendo bastante. Vamos fazer um projeto para isso, para aquilo, para quando tiver a verba já tá o projeto pronto e a gente conseguir pegar essa verba. Por isso que veio tanta verba para cá. Isso, essa é uma das questões importantes que tu tocasse. Blumenau hoje tem um grande acervo de projetos, de obras, e isso possibilitou que Blumenau conseguisse buscar esses recursos, tanto no governo do Estado, na gestão passada, quanto... Veja, nós temos, antes do prefeito Mário, o Banco Central tem uma classificação de riscos da cidade, de poder de investimento. É tipo o Serasa da... Exatamente, Só que das cidades. Nós éramos índice C. Hoje, nós somos índice A. Caraca. Isso nos possibilita buscar financiamentos, grandes financiamentos, como o prefeito Mário está fazendo, para obras de infraestrutura e obras do turismo. Né? Então, e esses recursos têm possibilitado, hoje Blumenau tem obra em tudo que é canto. Até eu falo, Mário, vamos parar, porque às vezes não dá para andar. Não, veja, eu moro ali perto da Rua Paraíba. Estou construindo uma ponte. A ponte ali. Amanhã não vai sair de casa. Amanhã. Prefeito, vamos dar uma segurada aí. Não, mas ele faz com muito dinamismo. Eu acho que Blumenau é um grande... Claro que nós precisamos muito mais, Blumenau merece muito mais reconhecimento do governo federal e estadual para o nosso tamanho, mas acho que a cidade tem ido para um desenvolvimento legal e claro, a gente está na pasta de turismo, o turismo tem ajudado um pouquinho também nesse desenvolvimento. E o mercado público ali perto da Vila Germânica, como é que está esse projeto? Bom, nós lançamos, na verdade, no começo do ano passado, a concessão desse tal, e não apareceu interessados. E é importante entender esse processo. Foi um projeto feito para o setor público, não para o setor privado. Né? Um grande projeto, lindíssimo projeto, só que arquitetonicamente extraordinário. Só que a prefeitura era um investimento de quase 30 milhões de reais, né? E o poder público não ia, nós íamos passar para a iniciativa privada. Só que o retorno de investimento em cima era muito, muito lento para a iniciativa privada. Por isso não apareceu ninguém. Né? Nós vamos relançar o projeto com algumas adequações com adequações para que ele se torne um mais projeto atrativo. Mas é necessário. Veja, nós temos uma Vila Germânica que nós estamos reformando ela inteirinha agora, totalmente reformada. Né? Claro, ainda falta alguns meses para nós, mas ela está totalmente reformada. Nós temos um Parque Ramiro Ridger, um Galegão também totalmente reformado, que nós estamos iniciando já esse processo. Vamos ter um museu do futebol ali, nós vamos ter um centro de convenções do lado e nós precisamos ter o mercado público. É verdade. Né? Aquele entorno, lá Expofer, lá atrás, a desapropriação dos terrenos. Aqueles terrenos da Itapiranga vão ser todos desapropriados? Não, já foram. Ótimo. Tanto da atrás da do lado ali do lado da Vila Germânica, por incrível que pareça, os terrenos encostados na Vila Germânica, que é a rota de fuga. Ou que serve de estacionamento no Oktober? E não eram nossos. Olha só. Então nós fomos desapropriando, né? Falta alguns ainda, mas a grande maioria, aqueles de maior interesse nosso, aqueles estratégicos foram desapropriados já, e nós já temos a posse desses terrenos. E a ideia é fazer como se fosse eventos um pouco menores, tipo o que não couber no centro de eventos e naquele lugar ali que é Expofer. Na verdade, assim, nós queremos deixar aqui lá como mais um setor da Vila Germânica. Veja, nós temos a Febratex. A Febratex foi para o Galegão esse ano. Ano passado, né? Que não é o local ideal, mas não tinha mais espaço. E nós queremos também deixar aquilo ali, como o SESI também, para eventos desse tamanho. Então, assim, nós vamos agora iniciar um processo de reforma da antiga Expofer, mas aquelas áreas que nos eram importantes, que eram assim, estratégicos para a Vila Germânica, essas nós conseguimos equacionar. Estão garantidas, né? E estão garantidas. Legal. Eu ia falar... falou-se um pouco, mas nunca mais não teve novidade, sobre um parque que vocês queriam fazer lá no Garcia. Um outro Ramiro. Não posso falar sobre isso. Ai, ó. Que aí o prefeito me mata aqui. Ai, ó. Quase que eu pego uma primeira mão. Quase uma primeira mão. Não, aquilo ali existe, claro que existe, né? Estou brincando. A gente tem conversado com o prefeito. Na verdade, a Garcia, há necessidade de nós termos um parque no Garcia. O prefeito já tem
claro isso, já tem na cabeça dele o local, a gente já esteve lá, mas é uma decisão ainda que ele está trabalhando junto aos proprietários do terreno. Mas não tenha dúvida que é belíssimo local, um local extraordinário, e eu não tenho dúvida que o prefeito, antes de sair, vai deixar esse parque para a comunidade importante, um local importante, um terreno maravilhoso, e a gente espera poder colocar isso também no acervo de Blumenau, porque qualidade de vida é parque, fundamentalmente é parque. Veja o Ramiro, ontem à tarde eu fui para o Parque Ramiro, é impressionante. Passei no Parque das Itopavas. É impressionante o que tem de gente. Então, o que mostra? É uma demanda que não vai... E por mais que você construa, ela não vai acabar. Todos vão ficar extremamente ocupados, né? Todos lotados. Então, eu acho que o prefeito Mário tem essa sensibilidade de entender essa questão dos parques, importantes para todos nós. E a gente acha o Garcia sendo um distrito, né, densamente povoado, né? Densamente povoado. Então, vale muito a pena trazer. Até porque a gente... Bom, eu estou todo dia no Ramiro, né? Trabalho ali do lado, e a gente vê muita gente do Garcia indo para lá, muita gente aqui das Itopavas também indo para lá durante o dia inteiro, mas são números impressionantes. Ontem eu fiquei impressionado, né? A gente sabe que vai muita gente, mas ontem eu fiquei impressionadíssimo com a quantidade de pessoas, até muitas vezes perdendo a qualidade né, de tanta gente que tem. Então é uma necessidade, eu acho que nós temos que lutar e buscar recursos para poder criar, porque é difícil achar. Veja, as pessoas criticam muito aquela posição aqui do Parque das Itopavas, porque qualquer água vai gerir, é verdade. Só que quanto custaria esses terrenos fora de uma área... E aquilo é uma bacia de água, justamente aquele parque foi criado para isso. Para quando a água subir, lava os equipamentos e porque senão era uma área, vocês conheceram aquilo lá antes, era um terreno. Era um terreno. Então assim, eu defendo muito essa questão dos parques nessas áreas que vão água, porque elas, primeiro, você tira essas regiões... Ocupar de uma forma inteligente. Inteligente, porque elas são deterioradas, regiões terrenos deteriorados, mas de forma inteligente, que você construa situações em que a água vem e você consiga com uma lavoura. E aí por isso o preço acaba sendo mais atrativo, né? Para o poder público e economiza, né? Ninguém vai querer construir ali numa área daquela. Então veja, agora claro, nós estamos fazendo o Parque das Itopavas 2 em cima, porque é uma oportunidade, é um terreno que nós temos lá, que a gente ocupou, mas é mais uma oportunidade. Mas veja, as pessoas, eu fui bastante criticado quando fiz essa reforma, mas veja, e às vezes eu estava pensando assim, cara, e por que eles não reclamam da Vila Germânica, que com 10,90 metros vai água dentro? Eles ficam reclamando do Parque das Itopavas. Por que não reclamam do Galegão, que com 10,90? Tanto é que o próprio museu não foi para lá por causa dessa iminência de enchente que tinha, né? Também, o cara não ia querer perder o acervo então, assim, dele. nós estamos ali com problemas ali para resolver, mas assim, Blumenau, é que sempre tem a bola nós da temos vez, que nos adaptar a essa questão das águas. Nós podemos... imagina uma enchente durante uma outubro. Vamos fazer o quê? Né? São esses os desafios que a gente tem. E a cidade não tem como passar das divisas. Não tem. A gente tem que se resolver aqui dentro. Não tem. Então, assim, nós temos que buscar... cobrar um pouco mais aqui a Defesa Civil para resolver. Até hoje de manhã eu escutei o secretário do Estado falando sobre a José Boatê e tudo mais, que vai fazer uma audiência pública com eles lá para tentar resolver lá em cima, que o nosso problema aqui não tem solução. Mas sabe o que é assim? Essa é uma novela... Muito antiga. Essa novela das barragens, aí eu acho que era... né? Que nem 470. Que nem a 470, até foi legal tu ter tocado nisso. Se eles me perguntaram, Marcelo, qual é a grande obra do turismo de Blumenau? 470. Claro, que vai ligar o litoral para cá e vai atrair. Hoje a gente tem uma situação bem clara, que é o grande turismo, hoje com o preço das passagens aéreas impossíveis, né? O turismo é rodoviário. O Beto Carreiro, a gente tem conversado muito, uma parceria muito grande com o Alex do Beto Carreiro, o turismo do Beto Carreiro é rodoviário, e esse pessoal vem para cá e vice-versa, e é rodoviário. Agora, não é possível que a gente não consiga, eu não sei quantos anos nós estamos construindo a 470, mas está na hora de dar um basta, de acabar com isso. A gente espera que o governo federal agora olhe, e ele colocou na lista de prioridades dias, agora, né? A BR-470, porque é a grande obra de desenvolvimento do Vale do Itajaí e fundamentalmente do nosso turismo. Não adianta a gente ter tudo preparado aqui para receber e não tem como canalizar o povo de lá para cá. O prefeito Mário fez uma coisa muito inteligente, que era uma grande demanda do turismo, que a gente hoje não dá muita bola porque elas já estão feitas, mas veja,
nós temos totalmente as entradas da cidade. Né? A Via Expressa foi totalmente asfaltada, reformada, agora está novinho. Nós tivemos a Rua Bahia, hoje um grande acesso do centro para o centro da cidade, totalmente reformulado. General Osório. A General Osório, nós tivemos a Rua República Argentina, a Rua Itajaí. Quer dizer, os acessos que eram um grande problema nosso estão resolvidos. O que nós precisamos é 470. Inclusive a José Reuter, que veio lá de cima. Lá de cima também. Então, assim, os grandes gargalos que nós tínhamos, que era uma grande reclamação do turismo, claro, de todo mundo, mas do turismo porque é minha área. E hoje estão resolvidos. O que nós precisamos realmente é esse acesso a 470, ele definitivamente está acontecer e ligar, né? O Marcelo, a gente está finalizando, né? Porque a gente tem um tempo, mas, cara, tinha assunto aqui para a noite toda, né? Tem bastante, uma pena mesmo, mas eu queria... uma coisa que eu falo muito aqui no Blumencast, na nossa rede social, fico chateado às vezes quando acontece, que é a questão das árvores. Tu até falou, né? Às vezes a questão daí não tem muita sombra, às vezes uma árvore pode criar uma raiz muito grande e dar problema nas calçadas e tal. Eu queria levantar essa questão, né? Porque eu acho que Blumenau ainda falta muitas árvores, né? Principalmente no centro da cidade, assim, eu não sei o quão complexo isso é. Mas a gente fica muito triste quando eventualmente tem uma poda de árvore que corta uma árvore, né? A gente sabe que também não dá para cair em cima de uma pessoa, né? A vida é sempre em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, parabenizar a Prefeitura e a Secretaria de Turismo naquela questão da compensação do carbono, porque vocês priorizaram, foram 4 mil mudas, mas... não foram mudas, foram árvores. Isso, eu ia te falar isso, foram 4 mil, mas 2 mil eram mudas e 2 mil maiores, não era isso? Não, nenhuma foi muda. Ah, é? Foi 2 mil foram de 1,20 m e 2 mil de 1,80 m. Isso. Porque a gente sabe que a muda, você ela não tem muita chance de morrer. Formiga, pisoteamento. Então, assim, a obrigação era nós fazermos isso, essa compensação. Essa questão das árvores, ninguém quer derrubar uma árvore por gosto. Né? Sim, ninguém acorda querendo cortar uma árvore. Não, é exatamente isso. Eu acordei e estou com vontade. Não. Às vezes nós somos obrigados, mas nós temos que compensar isso tudo. Né? Eu acho que hoje essa pauta do meio ambiente é uma pauta importantíssima e nós estamos olhando isso como turismo, de uma forma muito... essa compensação, ela foi praticamente uma contribuição que a Oktober, que tanto desgaste dá em termos de poluição, em termos de lotação da cidade, de transtornos para o meio ambiente. E nós tínhamos que fazer essa compensação. Até a compensação foi com as árvores e com o lixo, né? E com o lixo. O lixo foi talvez foi uma das... talvez a gente tenha várias batalhas, mas essa do lixo, de você conseguir tirar o lixo, levar para um terreno, desse terreno botar em caminhão, desse caminhão ir lá para cima na Veolia, entregar para tornar isso combustível, foi uma infraestrutura enorme para a gente chegar a isso. Então, a gente está bem, a gente entendeu o nosso papel, essa compensação que os danos que a Oktober dá para o meio ambiente, nós precisávamos fazer, demos uma pequena contribuição, falta muito, só para você ver o quanto falta. Se nós tivermos que compensar toda a Oktober de 2022, nós estamos falando num plantio esse ano de mais de 16 mil árvores, né, que é um número assustador, mas eu acho que devagarinho nós estamos chegando a números aceitáveis de compensação da Oktober. Volto a repetir, nós temos isso, nós temos como obrigação, já não é mais nem como bondade de fazer, mas é uma obrigação nossa de fazer essa compensação. Sim, e realmente assim, a gente sabe, né? A gente está aí vivendo o verão de Blumenau, a gente sabe o quanto é quente sair na rua e não ter, né? A gente não pode só viver da sombra das marquises, né? Das lojas. É tão gostoso, por exemplo, a gente ir para Curitiba, tem tanta calçada com aquelas árvores lindíssimas, Porto Alegre, tem aquela rua que se fecha ali, né? Belíssimo lá. As copas interligadas ali. E até fiquei, de certa forma, emocionado quando tu falou que tu plantou as árvores lá no parque do Ramiro. Do Ramiro e tal. Poxa, que bom que vocês têm essa visão, vocês que estão na administração pública, assim, ter essa visão, sabe? Porque a gente precisa ter... Eu acho que Blumenau tinha muitas alamedas, né? Tinha muitas árvores e talvez com o tempo não se pensou em vou plantar essa aqui para que quando aquela morrer, ela já esteja de um tamanho bom, né? Na verdade, hoje
hoje, claro, com conhecimento, foi um plantio desordenado, mas veja, Blumenau tem 65% do seu território hoje coberto de verde. Então, um número extraordinário, né? Mas nós temos que... Tu tocaste no assunto, só para encerrar, tocaste no assunto que o Blumenau é muito crítico, né? E olha, eu agora mesmo, eu estive olhando no meu celular uma matéria do Santa Catarina, do jornal, sobre a Zomerfest, que a gente está mudando toda a visão dela da Zomer. A crise de identidade. A crise de identidade. Na verdade, assim, a Zomer nunca se firmou como um grande evento, né? Ele foi... Veja, nós estávamos falando numa Oktober de verão, mini Oktober, e não é nada disso, porque nós tivemos há 2 meses atrás. Oktober é um produto único, é um produto especial que a gente faz uma vez por ano. Bem feito, né? E bem feito. E nós não podemos diminuir. Eu ficava imaginando, o turista entra aqui e olha, isso aqui é Oktober. Então não vou vir na de outubro. Né? Então, assim, ele tinha, e a gente tem pesquisas sobre isso. Hoje o número de blumenauenses chegava a mais de 70%, né? O que não vinha por causa da Zomer, vinha porque estava em Blumenau, nos hotéis. Então nós achamos, nós vamos fazer um grande festival multicultural, né? Multicultural, com diversas apresentações musicais aí que estão aí na mídia. Eu estou até com o ingresso comprado. E aí eu estou vendo aqui várias críticas. Mas esse é o lado bom também, nos faz refletir, nos faz pensar. Às vezes a crítica, mesmo aquela crítica sem embasamento, mostra algumas vezes preocupação, outras não, outra é político e tal, mas mostra preocupação com essa questão do que tu estás fazendo, né? Porque ninguém é unanimidade, gente. Isso eu quando falo assim, pô, determinado fulano, pô, todo mundo acha que ele não é, porque isso não existe na nossa vida. Nós temos aqui ir construindo, mas essas críticas muitas vezes elas são positivas, elas nos fazem reflexões, faz-nos pensar qual é o caminho efetivo que nós estamos tocando. Então, isso fez com que Blumenau crescesse. Exatamente. Essa crítica obrigou o setor público a ter uma dinâmica diferente, sabendo da crítica, né? E isso tem nos ajudado e tem me ajudado bastante. É claro que a gente tem que saber, nem todo mundo que fala bem de ti está certo e nem todo mundo que fala mal de ti está certo. A gente tem que fazer um meio termo disso tudo. Um filtro aí, né? Um filtro para poder chegar a um caminho. Mas eu acho que o Blumenau acho que avança bem. Eu acho que é um povo trabalhador, um povo crítico, mas muitas vezes essas críticas vêm ao nosso benefício. No final do ano tinha uma pessoa que estava num evento conosco, né? Ela criticou, mas gastaram tanto com a Natal. Só que ela foi no dia subsequente e na próxima vez que eu encontrei ela disse, meu Deus, é maravilhoso, meus filhos adoraram. Eles vão lá, gastam com isso, gastam com aquilo. Então isso vai distribuindo a renda e devolve aquele dinheiro que foi investido, né? Tanto no Natal quanto na Páscoa. Então é sensacional. Todo aquele tapetinho verde, onde que vai ver isso? Eu acho assim, essa é a via de mão dupla. Eu digo assim, se investe bastante, se investe. Né? Você começa a pensar nos custos que tem isso, mas isso está voltando para a cidade, voltando para a qualidade de vida nossa, do cidadão. E a gente sai lá do Natal, eu saio de lá vendo as crianças, lá isso já foi pago, qualquer coisa, não tem dinheiro que vai... Adulto no chão fazendo... Fazendo anjinho. Sim. Eu fui um dos que também. Mas assim, faz parte do negócio, e acho que a gente está... os eventos estão aí, estão trazendo retorno para a cidade e vamos ver se a gente consegue e até para finalizar essa questão que tu falou da Zomer aí, que é um evento multicultural, é uma coisa que eu também sentia falta, assim, um grande evento, né, porque ali vai trazer shows nacionais. Eu acho que aí teve até a virada ali que foi legal. Eu acho que Blumenau faltava. As últimas vezes que teve shows nacionais foram empresas privadas que traziam, né, esses shows. E agora, partindo do poder público, eu acho que é muito interessante, porque o blumenauense, óbvio, ele honra as suas tradições, a sua cultura, mas isso tem que ter uma data definida, né, um local apropriado para fazer. Mas o blumenauense também gosta de rock, também gosta de pagode, de samba. Eu acho que sim, eu acho que nós temos que fazer uma grande festa de verão, multicultural, para todos os gostos. Veja, você ouve falar de Munique, tem a Mini Oktober. Não, porque lá também eles tratam isso com um produto único. E a gente precisa, cada um, nós temos que valorizar muito a nossa Oktoberfest, que é uma festa de tradição germânica, de gastronomia germânica. De excelência, né? De excelência, como é
o alemão, o espírito alemão dessa excelência. Não faz nada mal feito. Não assim, faz. Isso é uma história que está aí, não sou eu que fiz, é uma história que está aí para ser contada. Umas Oktober foram melhores, outras piores, mas assim, ela tem uma história, essa história foi construída por muita gente, né, que a gente tem que valorizar nas dificuldades. Veja o prefeito Dalto. Como é que... Eu sempre tenho dito nos meus discursos, se tivesse rede social em 84, não tinha Ele seria cancelado. Ia ser cancelado porque ele ia ser mais. Eles iam matar. Como é que tu, no meio de uma tragédia, vai fazer? Mas, enfim, eu acho que essa construção, e a Zomer precisava passar por isso. Né? Ela não é uma mini Oktober, não é uma Oktober de verão. Ela é uma grande festa de verão para todos. Oktober em outubro, que é a nossa grande Oktober. Tá Até super tem entendido. um amigo que ele veio recente do interior de São Paulo morar em Blumenau, e eu disse pra ele, vai na Oktober, tu vai gostar. Daí eu disse pra ele, vai no desfile um dia e vai na Oktober e observa tais coisas. A organização, o lixo, A limpeza, né? e como é que funciona toda a estrutura por trás, que muitas pessoas trabalham Segurança. lá. Ele ficou espantado, que como é que termina-se um desfile daquele tamanho, que ele foi no primeiro desfile, que todo aquele tamanho, 10 minutos depois, o cara vai no banheiro, volta, não tem um papel, não tem nada no chão. Mas a gente, que pra gente, nós estamos acostumados. Né? A gente está acostumado. Mas isso espanta até as pessoas, que, meu Deus, a gente está aqui num lugar aqui que passou aqui 30 mil pessoas, tem noites que se passam e não tem lixo no chão. O próprio Réveillon foi assim também, né? O Réveillon, eu acho que a própria Oktober, dentro dos pavilhões da Oktober, elas foram impecáveis, né? Mas isso já está no nosso DNA. Né? Isso já está no nosso DNA. Para nós, isso já é uma obrigação. A gente a gente nem discute mais se vai ter ou não. Né? Faz e pronto. Faz e pronto, exatamente. Então, e é uma coisa que é uma marca nossa. A gente teve alguns pontos vulneráveis esse ano em alguns aspectos, porque nós chegamos no sábado, no domingo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos em 2 horas servindo 25 mil almoços. Caramba. Cara, que estrutura precisa ter isso? Verdade. Né? Então, mas funcionou. Claro que nós temos que ajeitar algumas coisas que nós já fizemos, as nossas avaliações, mas eu acho que o saldo da Oktober, por tudo aquilo, nós tivemos 643 mil pessoas. Né? Esses números por si só, esses últimos 10 anos é o maior público, e é um público hoje auditado, ele não é de chute, não é, hoje está ali as catracas. Nós tivemos problemas nos sábados e nas sextas-feiras com filas enormes para entrar. Muitas vezes, eu quero dizer para vocês, até nós segurávamos um pouco as filas para não atingir os 40 mil pessoas lá dentro, né? Porque esse é um grande problema, você tem que paralisar praticamente a festa. Mas enfim, foram desafios, eu acho que a Oktober foi um grande marco, por isso essa diferenciação que nós estamos falando na Zomer desse ano. Né? Logo em seguida tem a Páscoa, dia 9 de março, mas a Zomer, ela é um piloto, para ver o que vai dar certo, o que não vai. Nós não vamos abandonar a gastronomia germânica, nós vamos ter um pavilhão totalmente voltado, que é o Beer Garden, para a gastronomia. Gastronomia, bebida, com garçons, copos de vidro, totalmente até diferente da Oktober, com mais qualidade. E vamos ver o resultado para poder fazer uma avaliação. Como tu falou, né, Marcelo? Vocês não têm medo de errar. Então é isso aí, tem que fazer teste, vocês são extremamente inteligentes e competentes, vocês analisam gráficos, números, estatísticas, isso é muito legal, muito importante, cara, para tomada de decisão. Nós trabalhamos muito com pesquisa, né? Muito com pesquisas. É claro que tem que ter um pouco de feeling para entender que as pesquisas são números e muitas vezes tem que interpretar esses números. Nós já tivemos erros de pesquisas enormes. Eu vou só citar um exemplo. Eu contratei um instituto de pesquisa. Durante toda a vida da Oktober, ele dizia que o maior número de pessoas de Santa Catarina vinha da região norte. Joinville, Jaraguá do Sul, aquela região. Então isso já era padrão que toda a comunicação da Oktober ia mais para a região norte, porque era o maior número. Aí nós contratamos, eu mudei o Instituto de Pesquisa, né? Nós mudamos o Instituto de Pesquisa, contratamos um outro instituto de fora de Santa Catarina, e que o número era totalmente diferente, que o grande público de Santa Catarina vinha de Florianópolis, Biguaçu e Palhoça. Para o outro lado. O outro lado do estado. Então foram números surpreendentes. Né? A gente sabe que o maior contingente ainda é de São Paulo, né? Com quase 21%, 22%,
Curitiba, né? Depois Santa Catarina e tal, mas então esses números nos trazem a segurança de que a gente está gastando, principalmente na mídia, em trazer as pessoas para cá. Mas eu quero também, esses dias me perguntaram, Marcelo, qual é o número da Outubro? Gente, no meu entendimento, nós chegamos no número ideal para Outubro, que é esses 650 mil pessoas. Não adianta insistir em querer trazer 700, 800. Aquele 1 milhão de antigamente. Que a gente nunca sabe se aquilo aconteceu mesmo. Também. Porque assim, eu fico vendo, eu com 643 me vi apertado. É verdade. Olha, e a Vila Germânica aumentou de tamanho enormemente. Nós já nos vimos apertados. Então, eu não sei se a gente deve fazer com que a Outubro cresça ainda mais. Nós temos alguns pontos que é na terça-feira, que é o menor público, é na terça-feira, que nós podemos aí sim atacar um pouquinho mais, mas eu acho que nós chegamos nesses 650, 660 num público ideal para que a gente não perca a qualidade da festa. Quando é que a gente vê que uma festa está andando? Quando as pessoas conseguem andar. Quando as pessoas conseguem caminhar. Claro, quando tem o show, vamos lá, os grandes shows no centro, é lógico que as pessoas ficam naquele pavilhão setor 2, que até eu fico olhando lá de cima, não sei como é que, né, tu não imagina, tem um espaço ali. Até o pessoal que está no palco se assusta, né? Não, porque eu ia lá para cima do palco um dia, mas não é possível que caiba tanta gente aqui. Por isso, mas os da Alemanha, eu acho que eles nunca veem tanto público. Não, isso é um dado importante, eles não sabiam onde eles estavam pisando. Não. O Tinto P e o Peter Wackel, eles não sabiam onde estavam pisando. Eles vieram para cá com a imagem de que era uma festa razoável, mas eles saíram daqui... No interior do Brasil... E talvez não tiveram nem o cuidado de ir para o YouTube e pesquisar. Vieram. Quando eles chegaram aqui, nós temos gravado o que esse cara mandou de imagem para a Alemanha, esse Tinto P e o Peter Wackel, tanto é que vão voltar, né? Porque ficaram impressionados com o tamanho da festa, da força que é uma Oktoberfest. É uma grande festa. E acho que a gente... E a energia do público, né? A organização, tudo, né? É um processo. Na verdade, assim, uma coisa leva a outra e eu acho que a gente conseguiu atingir. E eu sempre tenho dito assim, acho que nós já atingimos um grau de maturidade da Oktober, né? Muito de organização, de que a gente tem que a Oktober é um produto único, né? Volto a repetir, por isso essa mudança da Zomer. Né? Eu ficava louco quando vai ter a mini Oktober, o Oktober Verão, eu ficava louco com isso, por isso dessa mudança, né? Mas assim, eu acho que esse é um público ideal para Oktober. Legal. Os hotéis estão legais, os restaurantes e bares estão legais com esse número. Talvez aí na terça-feira, quarta, dar uma remendada em algumas coisas, mas fundamentalmente até talvez fazer mais um dia de gratuidade, mas isso aí, falar em gratuidade para o prefeito Mário é duro, mas a gente vai ter que construir. Marcelo, cara, que papo fantástico. Obrigado. Uma pena que foi tão rápido, tão curto, né? O tempo passa. Tenho certeza que se tivesse feito aqui 2-3 horas também ia passar muito rápido, porque é muito dinâmico, é muito legal. Tem muita informação bacana, né? E tá tudo na cabeça aí, porque tu vive o dia a dia, né? Então tem que estar sempre aí na ponta da língua. E, cara, com certeza tu vai ter que voltar aqui esse ano ainda pra gente falar aí das novidades, porque vocês sempre têm novidades aí sendo lançados, vocês sempre estão pensando em coisas novas, então como é algo dinâmico da parte aí da administração pública, a gente tem o maior prazer e gratidão de receber vocês. Cara, eu que agradeço poder estar aqui falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho do turismo, dizer assim que a gente tem muitos desafios. O setor público é um setor de desafio, o nosso não é diferente, é que o nosso ele é muito dinâmico, né? Nós já estamos hoje, eu tenho reunião agora à noite para fechar o projeto econômico da Oktober, que vai ser de 4 a 22 de outubro desse ano, projeto econômico financeiro, que vai ser repassado aos patrocinadores a partir de sexta-feira. Nós temos na semana que vem... Então, o nosso trabalho é muito dinâmico. Não tem descanso. A gente trabalha os 300, e nós trabalhamos literalmente os 365 dias, mas com muita alegria, muita satisfação, com uma equipe extremamente competente. Eu, na verdade, sou a parte visível da Vila Germânica, que dá entrevista, que está aqui com vocês, mas nós temos por trás grandes nomes que, eu não tenho dúvida, trabalham muito mais do que eu,
né? E fazem aquilo com muito carinho, muito amor. Nós temos uma Páscoa agora, dia 9 de março, até dia 15 de abril. Eu acho que, claro, nós podemos ficar aqui para falar sobre turismo, sobre ações do governo a noite inteira. Mas obrigado pela oportunidade. Vamos estar aqui sim, a hora que tiver uma nova oportunidade, para a gente poder discutir. Aí eu só vou mandar lá pro Adriano lá, ó. Isso. Pega um dia que ele não tenha nada, tá? É verdade. Mas que sabe o que é? Que assim, que a gente já planejou acontecer, mas só que a nossa vida lá é uma vida que Sim. a gente não tem. E às vezes as coisas vão acontecendo, né? Vai encaixando ali. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade e sinto-se abraçados pela Vila Germânica, esperando você já na Zomer também para curtir uma nova Zomer Festa aqui. Maravilha. E agradecer aí ao Gustavão, né? Nosso membro capivara aí, contribuiu demais. Essa do membro capivara é boa. E ficou dourada ainda. Capivara dourada ainda, que tem 2 patamares aí. Cara, só para finalizar mesmo, quero te presentear aqui com o nosso boné aqui, ó, do Blumencast. A gente fez questão aqui de colocar já com o nome. O teu nome aqui, ó, personalizado da nossa parceira aí, a NZ Caps, aí, ó, já quer colocar aí. Depois eu tiro aqui. Isso. Que legal. Obrigado pela a gente, cara, pelo papo, caminhadas, pelos presentes. Exatamente, ó, nas eu caminhadas. caminho bastante. Eu quero dizer assim, que eu caminho bastante, eu acordo todo dia muito cedo. Continua um atleta, né? A gente não perde. Essa coisa nós não perdemos, né? Mas cada vez com a idade com mais dificuldade, mas vamos levando. Show de bola, gente. Valeu. Muito obrigado para todo mundo aí que acompanhou esse grande papo com o Marcelo Groil, tá? Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, tem muitos outros papos, são mais de 150 episódios aqui com pessoas que construíram a história da cidade de Blumenau. Então já ative as notificações aí e até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau!